Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália, eu sou professora do Logos Concursos e eu estou aqui para conversar com vocês sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um tema que vem caindo com muita frequência nos concursos e eu peço uma atenção especial de vocês, porque é uma aula um pouco cansativa, eu vou precisar passar pelos principais artigos, explicar alguns pontos, passar alguns detalhes para que vocês aprofundem na leitura, no conhecimento. E antes da gente, de fato, começar a análise desses artigos, eu vou começar falando para vocês a natureza jurídica da declaração. A sua natureza jurídica é de resolução. Por que eu quero deixar isso claro para vocês? Porque vem caindo com frequência nos certames a pergunta acerca do caráter vinculativo ou não dessa resolução. Como regra, a gente tem que resolução é uma mera recomendação, ela não tem caráter vinculativo algum. Mas, apesar de ainda existir certo debate na doutrina, na jurisprudência, hoje o entendimento predominante é de que, apesar de ser uma resolução, que até então seria mera recomendação, por ser uma interpretação autêntica da Carta da ONU e por inspirar os estados nas suas constituições estaduais, os entes federativos, de modo que, quando a gente entende que tem essa força de um caráter de interpretação autêntica, entende-se que possui caráter, sim, vinculativo. Os estados, os países devem, sim, respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É importante ainda fazer uma distinção para vocês entre direitos fundamentais e direitos humanos. Por quê? Porque quando a gente estuda direitos humanos, a gente está falando em âmbito internacional, âmbito externo. E quando a gente está falando de direitos fundamentais, ele já está, de fato, positivado no nosso ordenamento jurídico. Então, quando a gente está falando de ordem interna de determinado país, a gente fala em direitos fundamentais. Quando a gente está falando em âmbito externo, internacional, a gente está falando de direitos humanos. E como essa declaração inspirou as constituições dos países, entende-se, portanto, que ela tem caráter vinculativo por dar origem aos direitos fundamentais. Pois bem, é importante vocês terem em mente ainda o ano dessa declaração, 1948. E o contexto histórico também, para vocês se localizarem, como a gente vai analisar mais para frente, que o núcleo principal dessa declaração é a dignidade da pessoa humana. Foi pós-Segunda Guerra Mundial e foi criada pela Assembleia Geral da ONU. Como eu já disse para vocês, sendo uma resolução, poderia sim ter sido criada pela Assembleia Geral da ONU. Pois bem, já adiantei para vocês, mas aqui no slide eu torno a passar para vocês o Sistema Global de Direitos Humanos, onde teve a influência na Constituição dos países. A partir daí, foi positivado no ordenamento jurídico interno a questão dos direitos fundamentais. Houve, portanto, essa universalização dos direitos humanos. Os países passaram, portanto, a positivar esses ideais de direitos de primeira e segunda dimensão. Citaremos também direitos de terceira dimensão e já vou destacar para vocês porque a gente vai apenas citar. E a gente tem o núcleo, a dignidade da pessoa humana. Fiquem bem atentos a esse detalhe, porque esse núcleo é o que vai acarretar uma interpretação de todos os artigos que a gente vai passar a analisar a partir do próximo slide. Quero destacar para vocês que a Declaração Universal, ela foca nos direitos de primeira dimensão, que são os direitos de liberdade, é uma não atuação estatal, e são eles os direitos civis e políticos. E a gente tem ainda os direitos de segunda dimensão, que são aquelas exigências de uma prestação por parte do Estado. São esses direitos, os sociais, os econômicos e os culturais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela apenas cita a terceira dimensão. A terceira dimensão, ela vem com uma ideia de fraternidade. Vocês vão verificar que, quando a gente analisar os artigos, cita-se a palavra fraternidade, mas não se tem comentando nos artigos qual seria esse ideal de fraternidade. Portanto, o foco mesmo da declaração são
direitos de primeira e segunda dimensão. Mas fiquem atentos para eventual questão no seu certame. Se perguntar se cita-se direito de terceira dimensão, sim, cita, mas não é detalhado. Quero só destacar para vocês ainda, antes da gente passar para um detalhe sobre o contexto histórico, o fato de que pode se chamar de geração ou dimensão. Por que a gente prefere chamar de dimensão e não de geração? Os doutrinadores criticam a ideia de que gerações, uma excluiria, ultrapassaria, superaria a outra. E não é essa a ideia que a gente tem de gerações de direitos humanos. A gente tem a ideia de dimensões. Elas se somam e não se excluem e não se superam. Por isso, é melhor utilizar a palavra dimensão do que geração. Mas utilizar a palavra geração também não está errada. A primeira tentativa para a gente se localizar nesse contexto histórico, para abordar essa universalização dos direitos humanos, veio com a Liga das Nações. E foi após a Primeira Guerra Mundial. Mas ela não teve o êxito que teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos após a Segunda Guerra Mundial, como a gente já viu. Por quê? Porque ela só foi constituída por aqueles que venceram a guerra. Então ela só tinha uma visão única de mundo. Ela não tinha essa ideia que a gente vai ver da Declaração Universal de Direitos Humanos de não discriminação, de tentar uma maior igualdade entre todos. Como ela foi feita só por quem já estava vencendo, quem já tinha uma visão própria de mundo, ela não conseguiu ter esse ideal de universalizar a ideia de direitos humanos. Bem, agora a gente vai começar a analisar os principais artigos. Eu ia indicar para vocês que tivessem ao lado, impresso ou de uma forma mais prática para que vocês pudessem, junto comigo, estar grifando os principais pontos. Vai ser disponibilizado para vocês o slide durante a aula, mas no material vocês conseguem apontar essas principais ideias que eu vou começar a passar para vocês. Pois bem, começando a analisar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem que todo ser humano tem capacidade para gozar de direitos e liberdades. Fiquem bem atentos com essa ideia de direitos e liberdades, porque foi exatamente o que eu passei para vocês. O foco da Declaração Universal dos Direitos Humanos são os direitos de primeira e segunda dimensão. Primeira dimensão, a gente tem um não fazer estatal, a liberdade de atuação do particular, e como direito de segunda dimensão, a gente tem a atuação estatal, os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais. Então, esse artigo ele já traz para a gente exatamente essa ideia. Direitos como de segunda dimensão e liberdades como direitos de primeira dimensão, sem distinção de qualquer espécie. Aqui é exatamente esse ideal que se busca após a Segunda Guerra Mundial. Por isso que a tentativa após a Primeira Guerra Mundial não deu certo. Com visão única de mundo pelos que venceram a Primeira Guerra, a gente não tinha essa visão de ausência de distinção entre as pessoas. Seja essa distinção, aqui grifem no material de vocês, porque isso costuma ser pegadinha de concurso público. Quais são as distinções que não podem ser feitas? São elas de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. É muita coisa para se decorar, para se entender. Mas eu peço a atenção de vocês e na leitura vocês vão começar a saber identificar em eventual prova se tem ou se não tem alguma, se foi incluída alguma que não está aqui disposta. Pois bem, aqui tem essa visão de direitos de primeira e segunda dimensão, que a crítica se chamar gerações, mas se na sua prova vier como gerações, também não está errado. Vamos para o próximo artigo. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional. Fiquem atentos a esse detalhe, condições políticas, jurídicas ou internacionais do país ou território a que uma pessoa pertença, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
A gente não tem mais muito essa ideia de territórios sob tutela, sem governo próprio, porque isso veio da época da colonização. Hoje, essa questão é mais eventual cobrança no seu certame, mas não vejo muito na prática para explicar para vocês. É exatamente essa ideia, como a gente já viu no artigo anterior, da vedação de discriminação. Esse artigo eu peço atenção especial de vocês. Eu acredito que é um dos principais que pode estar no seu certame. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos todas as suas formas. E ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Por que eu quero atenção especial de vocês? Porque conforme a gente vai analisar no próximo slide, eu vou passar para vocês as principais características dos direitos humanos. E vocês vão verificar, dentre essas características, que uma delas é o fato de que os direitos humanos são relativos. Eles não são absolutos. Mas há duas exceções. E as exceções estão exatamente nesse artigo. E exceções são cobradas com frequência em concursos públicos. Portanto, a gente tem como regra, os direitos humanos são relativos, mas a gente tem duas exceções, quando a gente está falando em escravidão e quando a gente está falando em tortura. Escravidão, servidão, tortura são direitos absolutos. Ninguém pode ser submetido a essas condições. Pois bem, como eu falei para vocês, agora a gente vai começar a analisar as principais características dos direitos humanos. A primeira delas que eu destaco para vocês é a imprescritibilidade. Os direitos humanos não se perdem pelo decurso do prazo. Ou seja, não há que se falar que alguém não tem direito mais a determinada questão, a determinar, por exemplo, dignidade da pessoa humana. Eu não exerci em determinado lapso temporal, portanto, eu não tenho mais direito à dignidade da pessoa humana. Eu não exerci meu direito à liberdade, eu não tenho mais direito à liberdade, eu não tenho mais direito à igualdade. Não há que se falar. Você pode exercer a qualquer momento. Além disso, a universalidade é exatamente o que se tentou fazer após a Primeira Guerra Mundial e não se teve êxito, e após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi possível. Ela aplica a todos os indivíduos, sem qualquer exceção, como a gente já viu, qualquer distinção de raça, de cor, nacionalidade, pois bem, relatividade. Como eu falei para vocês, salvo as exceções que a gente tem em casos de tortura e escravidão, como regra, os direitos humanos são relativos, eles não são absolutos, de modo que eles podem sofrer limitações quando em confronto com outros direitos ou ainda em caso de grave crise institucional. Então, pode ter eventual caso em que há necessidade de ponderar esses princípios. Qual deve prevalecer? Como regra, conforme o entendimento majoritário da doutrina, não há como se falar de um modo geral qual predomina em determinada situação. É a análise do caso concreto. Em determinado caso, determinado direito humano vai prevalecer. Em determinado caso, outro direito humano vai prevalecer. É do mesmo modo que acontece com a nossa Constituição. A gente tem os direitos fundamentais e por essa ponderação a gente verifica qual deles irá prevalecer no caso concreto. Além disso, a essencialidade, ou seja, eles são inerentes ao ser humano. Todo ser humano tem. Ele pode não usar em determinada circunstância e se ele não usa em determinada circunstância, não há que se falar que ele não pode mais utilizar, como a gente já viu, pois ele não se perde pelo decurso do prazo. Mas ele é inerente, todo ser humano pode utilizar quando bem entender, salvo se, em determinada situação, houver necessidade de ponderar e limitar, restringir determinado direitos humanos por outro direito que
venha a prevalecer em determinada circunstância. Vejam como essas características elas devem ser analisadas em conjunto para facilitar a compreensão. Assim, eles são irrenunciáveis. O ser humano ele não pode abrir mão. Fiquem atentos se a sua prova ela quiser aprofundar. Uma coisa é ele ser irrenunciável, outra coisa é o ser humano não exercer. Você pode ter um direito, porque ele é essencial, ele é inerente, mas você não utiliza esse direito. E se eventual dia da sua vida você quiser utilizar, você tem esse direito, porque ele não se perde pelo decurso do tempo. Mas você não renuncia, você só não exerce ele por determinado período. Além disso, a gente tem a inviolabilidade, é a impossibilidade de descumprir esses direitos por normas infraconstitucionais ou atos das autoridades públicas. Não há que se falar em superação em uma questão de uma norma que foi feita pelo Congresso Nacional que venha a tirar o direito de liberdade, o direito à dignidade de determinada pessoa. Fiquem atentos porque em eventual conflito a gente tem a questão da ponderação e da hipótese de restrição, limitação. Mas não há que se falar de modo algum na possibilidade de vir uma norma jurídica e retirar esses direitos, porque como a gente já viu, apesar de ser uma resolução, ou seja, uma recomendação, por ser uma interpretação autêntica da Carta da ONU e inspirar as constituições dos países, ela tem sim caráter vinculativo. Pois bem, vamos prosseguir. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem direitos fundamentais que sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Aqui é exatamente uma forma que o particular ele tem de reagir, de buscar os seus direitos perante um tribunal competente. Destaquei para vocês que a nossa Constituição da República de 1988 já traz para a gente esses remédios constitucionais e são eles o habeas corpus, quando houver alguma ameaça ou de fato já uma restrição na liberdade do indivíduo. A gente tem o habeas data, quando se quer buscar determinada informação que não foi concedida ou retificar determinada informação. A gente tem o mandado de segurança, quando há um direito líquido e certo por um abuso de direito. E temos o mandado de injunção, quando a gente tem uma norma que ela não tem efetividade, então se busca essa efetividade. Vamos para a próxima análise. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. O que eu quero atenção especial de vocês aqui? Porque isso vem como uma pegadinha nos concursos públicos. Vem cobrando de vocês assim: ninguém será preso, detido ou exilado. Está incorreto. Por quê? Porque não pode ser arbitrário, mas pode sim ser preso, detido ou exilado. Então, vocês têm que ter em mente que a prisão é medida excepcional e não a regra, mas ela é sim possível, ela não é vedada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é permitida desde que respeitada a ampla defesa, o direito ao silêncio, a vedação de não autoincriminação, a informação sobre sua prisão e respeitados os demais preceitos normativos. Pois bem, todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Aqui a gente tem vários destaques para fazer. O primeiro deles é o princípio da igualdade de tratamento. O réu, ele tem direito de ser tratado
igual. Não pode ser presumido que ele é réu e, portanto, ele não tem direito às garantias ou que ele pode ser, portanto, julgado por um tribunal de exceção. Além disso, a gente tem a necessidade de publicidade dos atos processuais. A gente tem exceções, por exemplo, em casos de segurança pública. Se determinada revelação de um processo ou de uma circunstância puder colocar em risco a segurança nacional, há possibilidade de se limitar, de restringir a publicidade. Mas, como regra, tem sim publicidade os atos processuais. Exatamente para proporcionar o controle, a transparência. É necessário que se saiba como você será julgado, se o tribunal é competente, como que funciona, como será garantida a sua ampla defesa, para que você possa controlar a legalidade daquele ato, para que haja transparência e com isso seja de fato garantido os seus direitos. Destaco até para vocês aqui essa questão de tribunal independente e imparcial veio na Constituição da República em diversos artigos. E eu quero destacar para vocês exatamente essa disposição de que o magistrado ele deve ser imparcial. E na Constituição da República, a gente tem no artigo 93 a previsão da necessidade de motivação dos atos. É exatamente para se demonstrar esse controle, essa transparência, essa imparcialidade que se é demonstrada quando se analisa que não há favoritismos, não há preconceitos e não há predisposições de julgamento. Vamos para a próxima análise. Todo ser humano acusado de um ato delituoso, fiquem atentos a esses detalhes, tem direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual se tenham asseguradas todas as garantias necessárias para a sua defesa. Aqui eu torno a frisar para vocês a necessidade de que o julgamento, em regra, seja público, que sejam garantidos os direitos, principalmente o direito de ampla defesa. E essa ampla defesa, ela engloba o direito de influenciar na decisão do tribunal, bem como a necessidade de que o próprio réu possa se defender e possa constituir a defesa técnica, ou seja, ele possa ter um advogado. E eu quero destacar para vocês a necessidade desse artigo com uma análise especial, porque se a sua prova for contemporânea ao que vem acontecendo no julgamento do STF, ao que vem sendo passado pela mídia, é um artigo que inspirou a previsão da nossa Constituição da República, que trouxe a necessidade da presunção de inocência até que culpabilidade tenha sido provada. A gente tem uma previsão semelhante, parecida na nossa Constituição da República, que veio interpretada pelo STF após decisões em sentido contrário, e agora o que predomina é sobre a ausência de possibilidade de prisão em segunda instância, salvo se ficar demonstrados os requisitos que são analisados em direito penal. Mas eu quero destacar para vocês essa relação desse artigo com o novo entendimento do STF, porque esse artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos veio para inspirar a nossa Constituição da República, que serviu de base para a interpretação do STF. Então, se a sua prova for contemporânea ao que vem acontecendo no STF, ao que vem sendo passado pela mídia, esse artigo tem muita chance de ser cobrado da sua prova. Vamos para mais um artigo. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão, fiquem atentos com a palavra omissão, nesses detalhes que às vezes você verifica qual questão está correta, qual questão está errada. No momento, não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. É a necessidade de que se tenha em mente a anterioridade penal. É uma garantia do indivíduo
de que ele só vai ser julgado se previamente aquele fato já era considerado crime. Se não era crime, ele poderia agir de determinada forma. Isso acarreta o entendimento da confiança, da segurança jurídica, pois se o indivíduo ele pudesse praticar determinado ato e posteriormente à prática desse ato, essa conduta vir a ser considerada crime e ele for considerado culpado, traria uma determinada insegurança e poderia acarretar uma violação na confiança do ordenamento jurídico. E também aqui a gente tem uma inspiração porque há essa previsão tanto na Constituição da República como no Código Penal. Vamos encerrar esse bloco e no próximo a gente retoma com mais artigos. Até lá!